Boa noite, boa noite. Hoje não tive tempo de fazer o vídeo de manhã, foi bem corrido. Levantei 6 horas da manhã e ainda assim, até meio-dia e tantos, foi bem corrido. Mas enfim, eu gostaria de compartilhar com vocês algo muito importante que nós reaprendemos hoje, né? Hoje na aula do seminário, para quem não sabe, eu dou aula para os jovens da igreja à noite sobre religião. E realmente é muito especial. E hoje nós aprendemos sobre não se ofender. A aula então falava sobre isso. Lá em Alma 61, 61 falava sobre isso. E é muito interessante porque é uma questão realmente de escolha. Então, se nós somos aqueles que as pessoas precisam pisar em ovos para falar conosco, porque tudo nos ofende, ou se a gente é aquele que gosta de magoar o outro, tudo isso é pecado, né? Tudo isso tá errado. E na aula hoje ele fala que a gente tem que seguir então o exemplo do Salvador Jesus Cristo. E lá em Mateus 5, do 40 ao 48, então ele fala sobre algumas coisas, mas principalmente Mateus 5, 45. Lá em Mateus 5, 44. Então, nosso Salvador, ele dá um exemplo de como que nós temos que tratar as pessoas ao nosso redor, o nosso próximo. E ele fala, então, ele começa falando que nós temos que amar os nossos inimigos. É muito fácil amar quem nos ama, é muito fácil estar com quem nos faz bem. Mas e amar nossos inimigos? Realmente é muito difícil, né? E na aula hoje a gente falou muito sobre isso. E aí meus alunos, muito jovens, falaram, isso é impossível. É difícil, mas não é impossível. E a segunda coisa, bem dizer os que nos maldizem. Difícil, né? Falar bem de quem só fala mal da gente. E é muito interessante o ensinamento de Jesus Cristo. Não é fácil ser como Ele. Então, falar bem de quem fala mal de nós. Isso está realmente muito mais próximo dele. E o terceiro, fazer bem aos que nos odeiam. Tem aquela pessoa que te odeia e que te faz mal. Temos que fazer bem a ela, por mais que ela nos faça mal. Isso não quer dizer que ela está isenta de receber punição do Senhor, mas a nossa parte é fazer o bem. E por fim, orar por aqueles que nos perseguem e que nos maltratam. E acredito que todos nós temos alguém em nossa vida que nos persegue, que nos maltrata, alguns em uma proporção maior do que outros. E o Senhor fala que a gente tem que orar por elas. E de todos os ensinamentos que recebemos hoje, esse é o mais fácil. Porque em nosso lar, nos ajoelhar e orar por essas pessoas. E por muito tempo eu tenho pensado, como que faz isso? Como que perdoa? Como que ajuda? Como que muda isso na nossa vida? E o Senhor então ele respondeu. São essas 4 coisas. Então, muitas vezes a oração não vai ser suficiente, mas nós temos o jejum. E o jejum nos aproxima muito mais de Deus. E eu tenho certeza que o Salvador, ele só nos pede o que é possível. Não é fácil, nem um pouco. É difícil, mas não é impossível. E aí eu aceitei esse desafio e vou praticar isso na minha vida. E se você tem alguém na sua vida que você precisa fazer isso, faça teste. E a gente vai se tornar pessoas melhores. Vamos nos aproximar mais de Jesus Cristo. E é esse recadinho que eu deixo hoje, nessa sexta-feira. Uma boa noite e até amanhã.